Isso não é uma roupa. Assim como o famoso Isto Não É um Cachimbo, de René Magritte, não falava sobre um cachimbo, mas sobre os significados que existem por trás dele, esta história também é um convite para olhar além da estética. Porque cada peça criada aqui carrega muito mais do que se vê. Hoje, vamos conhecer os bastidores de um ateliê onde arte, cultura e espiritualidade se encontram. Trabalho com roupas ciganas, de candomblé e de umbanda. E eu sempre falo assim que quem são os meus clientes são as entidades, no caso das religiões de matriz africana, porque a gente consegue traduzir para um traje todo o desejo da entidade, não única e exclusivamente o desejo do médium. Muito mais do que um espaço de criação, o ateliê é o lugar onde saberes, técnicas e tradições ganham forma. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, INFAM, reconhece os chamados modos de fazer. E é justamente esse compartilhamento de saberes e técnicas que encontramos em trabalhos realizados como esses aqui. Toda criação surge de um processo cuidadoso, conduzido por uma intenção que acompanha todo o percurso. Tudo aqui dentro do ateliê passa pela minha mão antes de chegar na máquina de costura. Sou eu quem corto, sou eu quem elaboro, sou eu quem decido junto ao cliente o que e como fazer para agradar a entidade dele. Cada detalhe construído à mão ajuda a preservar conhecimentos, técnicas e expressões culturais que seguem encontrando novas formas de existir e de dialogar com o presente. Eu convivo nesse espaço há 30 anos. Esse espaço é da minha família há 40, 50 anos. Aqui do lado era a casa da minha avó, aqui era o jardim, e eles construíram a confecção, né, em 86, se não me engano. E aí, eu cresci vindo aqui, eu sempre morei do lado da minha avó. Minha mãe sempre fez questão de eu estar junto com os meus avós e ter uma relação muito boa, principalmente com a minha avó. Todo mundo gostava do que eu fazia, né, Jaqueline? Eu e você. A Jaque sempre costurou com a senhora desde pequena? Desde quando ela começou, que ela aprendeu. A Júnia, Não foi, Jaqueline? tem a Júnia. Foi. Tinha minha filha, a Júnia, também muito boa costureira. Todo mundo era costureiro. A família Entendeu? toda costurava? Era. Olha, que legal. Minha família era boa. Meu blazer é o blazer que eu fiz pra mim. Olha que lindo. Essa etiqueta aqui é minha. Que eu comprei, mandei fazer e coloquei nas roupas. Aí Unida Saúde. Aí a marca da senhora. Fala que você investiu na moda. Isso aqui foi numa Minas Mostra Mulher. Essa Eu foto, frequentava tudo, gente. essa aqui Era moda, eu tava no meio. é você cortando. Essa aqui foi Minas Mostra Mulher, tá? Júnia, eu e você. A gente frequentava tudo de moda. A gente era chique. Quando eu nasci, a Munira Saúde já tinha acabado. Mas minha avó continuava as atividades revendendo roupas, assim, multimarcas. Porque o ponto da Munira Saúde sempre foi muito central para o bairro Caiçara. A Rua Nadira é uma rua muito principal e central e não tem muito comércio aqui perto. Então a gente sempre foi referência para atividade comercial dentro do bairro. Eu convivi nesse espaço muito. Então era um espaço muito familiar para mim. Mas ao mesmo tempo eu não entendia o que ele significava. Porque minha mãe e minha avó construíram para mim, para minha geração, para mim e para os meus primos, né? A possibilidade de querer fazer o que a gente quiser. Então eu fui fazer cinema, eu fui viver uma vida super criativa. Eu era uma pessoa super interessada. Minha mãe fez questão de me dar a vida que ela gostaria de ter tido. Que é uma vida confortável, que é uma vida criativa, que é uma perspectiva diferente do que ela teve na década de 70, com a minha idade, com 10 anos, assim. Então, só que quando ela voltou pra cá,
e voltou em 2018 com uma outra perspectiva, depois de ter encerrado as atividades dela com o comércio, ela veio com uma outra missão. Ela veio com a missão de desenvolvimento espiritual. E aí eu notei que a percepção que a minha avó e a minha mãe tinham sobre a própria produção delas, focada no produto, focada no empreendedorismo, na verdade, faltava essa visão cultural. Em um contexto marcado por preconceitos e falta de visibilidade, iniciativas como essa ajudam a preservar saberes ancestrais e fortalecer expressões culturais fundamentais para a identidade brasileira. Esse prédio tem 40 anos, que é um ateliê ativo, que produz cultura. Ele faz parte da produção belo-horizontina. Enquanto a missão da minha mãe era a produção espiritual, a minha missão era a produção de legado e de história, e representar histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Minha avó, na década de 70, era pobre. Ela saiu de ser doméstica para ter um ateliê e empregar 6 pessoas, de produzir 3, 4, 5 mil peças por mês. Isso no meio da ditadura. E ter representações femininas tão importantes assim, e tão centrais, e que acreditavam muito no trabalho e na força da criação, é tudo assim pra mim, sabe? Tipo, não tem outra possibilidade além de honrar a oportunidade que me deram, sabe? Essa oportunidade que a gente tá tendo de ser contemplado com recursos públicos não foi à toa. Foi porque pessoas acreditaram no ateliê antes mesmo de qualquer coisa. Antes mesmo da gente ter um nome, antes mesmo da minha mãe receber o título de mestre da cultura popular. A gente só consegue mirar pra cima só quando a gente foca em crescer com todo mundo e alavancar todo mundo, sabe? As criações desenvolvidas aqui também dialogam com produções audiovisuais que buscam retratar a riqueza simbólica das tradições afro-brasileiras. É a arte atravessando diferentes linguagens e ampliando as possibilidades de encontro entre cultura e memória. A oportunidade de confeccionar os trajes, tanto do Exu quanto da Pombogira, para o filme que foi gravado no cemitério do Monfim. Foi assim um prêmio para mim. Eu fiquei super feliz. Eu não sei se eu comentei com vocês que eu sonhei com o traje dela, eu estava em viagem, eu dormindo, eu sonhei, acordei, fiz esboço na agenda e tentei traduzir o mais próximo do meu sonho, a roupa da moça. Eu fiquei muito feliz. Entre linhas, tecidos e saberes, o trabalho realizado no ateliê revela que cada vestimenta também é uma narrativa, uma construção coletiva que expressa identidades e mantém vivas tradições que atravessam gerações. Essa exigência, ela passou para mim também, sabe? A vida inteira eu fui muito minuciosa e muito cuidadosa com tudo que eu faço. E eu acho que isso é uma herança que eu herdei dela mesmo. Porque eu era chata. E a terceira geração também herdou, porque também é exigente, tenta o máximo. A gente tenta o máximo ser perfeccionista, né, Isabela? Uhum. Não é, Vó? Não, mas são, né? A gente tem que ser. Tá bom. Obrigada.